Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, um vídeo especial aqui para o domingo, né, para falar sobre o discurso do Lula em Cuba, tá? O Lula está lá em Cuba, em Havana, né, discursando lá e se reunindo com integrantes do G77, que é um grupo de países em desenvolvimento do sul, né, do planeta, e ele fez um discurso muito interessante. Vou deixar o link para vocês aqui, tá, na descrição do vídeo, e eu vou comentar um pouco aqui o discurso dele, tá, lá em Havana. Falar um pouquinho também sobre alguns dados de Cuba, né, algumas questões ligadas aí ao cenário atual de Cuba, tá? E finalizar fazendo uma reflexão comparando a política externa do Lula, que nitidamente está desenhada aí já, com a política externa desastrosa e patética do Bolsonaro, que a gente aturou aí nos últimos 4 anos, tá? Antes, já vai mais uma vez aqui, né, deixo para vocês a dica do meu livro de poemas aqui, tá? Meu novo livro de poesia, do outro lado de cá. O meu zap tá aqui na descrição do vídeo, quem quiser entrar em contato aí, tá? A gente conversa sobre o livro, beleza? Enfim, pessoal, então vamos começar falando direto sobre o discurso do Lula, tá? Antes, na verdade, rapidamente aqui algumas dicas literárias sobre Cuba, tá? Eu não vou falar, não vou detalhar os livros, é só mostrar aqui mesmo. E aí depois a gente fala mais detidamente sobre outros, tá? Então, já deixo essa dica aqui, que eu já falei desse livro em outros vídeos do canal, tá? Noturno de Havana, um livro escrito por um jornalista dos Estados Unidos sobre como era Cuba antes da Revolução Cubana de 59, tá? Então aqui vocês entram em contato com como era o cenário em Cuba ali na década de 50, quando uma ditadura de direita do Fulgêncio Batista, um militar cubano que era financiado pela máfia dos Estados Unidos para poder controlar a ilha e manter ali os cassinos nas mãos dos mafiosos, enfim. E o cara conta a história toda aqui, muito bacana, tá? E vale muito a pena para entender o porquê que houve a Revolução Cubana, né? Então, muito interessante esse livro aqui do T.J. English, tá? Esse livro aqui também, que na verdade eu não li esse livro todo, eu li só uns trechos dele, que fala sobre o bloqueio, né, dos Estados Unidos a Cuba, tá? Cuba sem bloqueio, vários textos de vários autores diferentes aqui falando sobre essa questão, tá, das dificuldades de Cuba lá com o bloqueio econômico. Para quem não sabe, pouco depois que aconteceu a Revolução Cubana, né, os Estados Unidos fizeram um bloqueio econômico. O que é isso, né? Eles impedem parceiros comerciais de negociar com Cuba, impedem uma série de transações econômicas ali, financeiras, que poderiam ampliar ali os negócios da ilha também, como represália, né, ao fato de Cuba ter se tornado socialista, ter, enfim, né, traçado um caminho diferente ali para eles, né? Eles só não fazem isso com a Arábia Saudita, por exemplo, que é uma ditadura, que na verdade é quase que uma monarquia, né? Que é a mesma família no poder há 100 anos quase, mas eles não fazem sanções econômicas à Arábia Saudita. Por quê? Porque não pode. A Arábia Saudita caga na cabeça dele e diz o seguinte: a gente tem, né, litros e litros, toneladas de petróleo aqui, então faz aí que a gente continua vendendo aqui, não tem problema. Então eles gostam de fazer isso com quem é fraco, né? Enfim. Tá? E aí esse livro mostra bem isso, e é importante entender essas questões, tá? Para não falar bobagem, né? E esse livro aqui do Emir Sader também, Cuba, Chile e Nicarágua, que ele fala sobre, né, a Revolução Cubana, sobre a questão lá da ditadura, do golpe, né, do Chile, depois da ditadura do Pinochet, e a questão dos contras da Nicarágua também. Tá? Interessante aí também para poder entender essa parte da história. Tá, pessoal? Então, enfim, mais aqui só esse livro que eu vou mostrar aqui, eu também não vou falar nada sobre ele, é só o título que me interessa aqui para poder reproduzir aquilo que eu acho que o Lula está fazendo agora, tá? Então, esse livro aqui do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, é isso aí que o Lula está desenhando na política externa dele, tá? Isso fica muito evidente no discurso que ele fez, né? Agora que a gente vai analisar, as visitas que ele fez na África, enfim, né, nos outros encontros bilaterais, e ele vai agora ele vai pegar a presidência lá assumir, né, a presidência do G20, então vai ser importante também, porque é isso, né, por uma outra globalização com vários acréscimos àquilo que o Milton Santos pondera nesse trabalho aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. E aí os outros ali eu vou falando conforme eu for analisando o discurso do Lula, tá?
Então ele começa o discurso falando o seguinte, né? Ele cita o modelo de negócios das Big Techs, isso é muito importante, tá? Como esse modelo, né, de negócios das Big Techs, ele acabou gerando o quê? Né? Concentração de renda, né? Tem aí umas figuras que são, né, bilionárias a um nível inacreditável, como nunca antes houve na história, né? Enfim, Elon Musk, o Zuckerberg do Facebook, e essa gente está com poder, eles têm uma fortuna que dá o PIB de 20, 30 países, né? Isso acaba gerando, né, uma plutocracia mundial, né, uma oligarquia mundial, que é muito perigosa, porque essa gente fica com poder demais, né? E o caso lá do grampo lá que foi descoberto pelo Snowden e pelo Assange, de presidente de outros países, mostra nitidamente isso, tá? E aí isso já remete aqui, quer dizer, o Lula fala também, então, sobre a concentração de renda que isso gera, sobre o desrespeito às leis trabalhistas, que a gente percebe evidentemente aqui, né, nessa uberização do trabalho, porque é isso, essas Big Techs, tipo, né, eles são conectados com a internet, então fica uma coisa meio que vazia de referência física, né? E aí é o seguinte, não, né, as pessoas estão aqui terceirizadas, ninguém, né, tem vínculo, né, trabalhista, e aí ganha o que trabalhar. Se quer trabalhar 20 horas por dia, ganha ali R$1.000, se trabalhar uma hora só, ganha uma merreca, e é isso aí. O Uber agora foi multado, parece, no Brasil, em R$1 bilhão, vai ter que, acabou essa farra, vai ter que, enfim, né, vai ter que oficializar ali o contrato com os trabalhadores, etc e tal, porque é assim que funciona nos lugares civilizados do mundo, né? E essa gente é um bando de parasita que vai para os lugares pobres, ou lugares sem legislação, ou então com neoliberais submissos, aqui como é o caso do Brasil, e fica deita e enrola aqui, né? Enfim, contratando pessoas por merreca, ainda consegue um golpe aqui, como foi o caso do Temer, e aí faz uma reforma trabalhista, né, patética, medíocre, escrota mesmo, né, que tira direitos das pessoas, piora a vida das pessoas, torna as pessoas, né, enfim, coloca ali torna a vida e o trabalho das pessoas piores, né? E aí essas Big Techs deitam e rolam, né? Elas olham para isso aí, ali tem submisso, vamos lá que a gente vai pegar esse submisso aí, vamos usar para a gente enriquecer, ficar bilionário, né? Então o Lula, esse discurso do Lula, essa fala dele é muito importante nesse sentido, tá? Alimenta violações de direitos humanos, que é isso aí, né? E fomenta o extremismo, porque também tem isso, né? Essa questão das Big Techs, eles têm muito poder, não gostam de regulação, ou seja, não gostam do Estado ali dialogando com os excessos, né? E, enfim, aí isso gera isso aí, ó, gera neonazismo, gera bolsonarismo, né? Existe um projeto do Janones, né, que está tentando criminalizar o bolsonarismo por conta desse extremismo que já gerou morte, aí já gerou, né, uma série de problemas, tá? Inclusive ligados à invasão de vida privada, que é o que eu estou sofrendo no momento aqui agora, tá? Enfim, e aí deixo duas dicas aqui em cima disso aqui que o Lula falou, tá? Esse livro da Lúcia Santaella, que fala sobre as fake news, que também são um reflexo, né, dessa lógica meio bizarra aí das Big Techs, tá? A pós-verdade é verdadeira ou falsa, certo? E esse livro aqui, sensacional, do Julian Assange, com mais 3 figuras aqui do mundo dos hackers, né? Mas dos hackers do bem, né? Não esses que ficam pegando informações da vida privada dos outros para usar para fazer chantagem, etc e tal. É gente aqui bacana, que está interessada aí em fazer uma dialética bacana com o poder, né, de fato. Não atacar gente que não tem grana, mas atacar os poderosos, né, as Big Techs, os monopólios, né, as ditaduras e etc. Tá? Então está aqui o trabalho do Julian Assange, Cypherpunks. E o Julian Assange, a situação atual do Julian Assange é um reflexo disso que está sendo ponderado pelo Lula ali, né? Porque o Julian Assange está para ser extraditado para os Estados Unidos para poder ficar em prisão perpétua, né? Porque ele fez um trabalho que é um trabalho de divulgação dos excessos do poder, né? Então, quer dizer, isso aí tem que ser pensado, tem que ser refletido. E o próprio Lula, e isso também tem a ver com uma diferença radical de política externa do Lula para com, né, o bosta do Bolsonaro, o Lula já está aí encampando uma defesa do Assange e uma tentativa aí de deslocar, né, essa coisa da prisão perpétua dele lá nos Estados Unidos, tá?
Enfim, pessoal, e aí o Lula continua, né? Corremos riscos que vão da perda da privacidade, eu estou passando por isso agora, tá? Ao uso de armas autônomas, passando pelo viés racista de muitos algoritmos. Porque, inclusive, tem isso também. Os algoritmos eles acabam gerando uma lógica ali que é uma lógica de exclusão de diversidade, né? E isso gera as tais bolhas, que a Lúcia Santaella fala muito bem ali, e essas bolhas elas são cognitivas, mas elas são também, muitas vezes, bolhas ideológicas, né? Enfim, a pessoa fica afunilada numa única visão de mundo ali, começa a rotular os outros, né? E aí não consegue enxergar nada que seja diferente da própria visão dela, tá? Então isso aqui é importante também, essa fala do Lula nesse sentido. Ele continua, ele cita o Pacto Global Digital da ONU, tá? Que é isso, uma tentativa de dialetizar essa questão aí, né? Porque é isso, existe inclusive um fato importante nisso aí, que é o seguinte, a ideia do livre mercado, que é defendida pela direita no mundo inteiro, né? Ela considera a criação e a inovação como parâmetro prévio, né? Então vamos criar, tem que ter liberdade para criar e tudo mais, e isso é muito interessante, né? Só que no posteriori de toda a criação, de toda inovação, entra o debate ético, entra o debate político, né? De você ponderar quem é que está, como diz o Caetano Veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem, né? Então a gente tem que entrar para poder, nesse debate ético a posteriori dessas inovações, discutir quem é que está fora da ordem. Ou seja, quem é que não está tendo acesso a essas inovações tecnológicas, ou quem está tendo acesso por uma via, né, de um trabalho análogo à escravidão, por exemplo, que é o que acontece nos países pobres quando essa gente chega lá, né? Enfim, então todas essas questões são importantes de ponderar. E os neoliberais brasileiros não têm vocação nenhuma para entender isso. Nenhuma, zero. Porque eles têm ojeriza do Estado, eles odeiam regulação, eles não suportam isso, né? Por uma série de motivos que eu já trabalhei aqui em outros vídeos com vocês. Então, assim, a gente tem que fazer esse diálogo, esse debate aqui dentro, cada vez mais, né, pela via da esquerda, e na política externa o Lula está fazendo isso de forma brilhante, com uma postura proativa, que eu já adianto para vocês aqui, eu estou nomeando isso, né, isso que o Lula está fazendo de um protagonismo solidário, né, ou seja, está usando o poder que o Brasil tem de ser um país gigante, de ser um país que tem mais poder econômico do que todos esses, né, dos 77 ali do grupo, né, para poder tentar protagonizar certos ganhos de certas conexões bilaterais e multilaterais que permitam não só que o Brasil ganhe espaço, e aí, portanto, desenvolvimento tecnológico, emprego, em melhoria da nossa cultura também, trocas culturais, etc., mas também que o outro melhore junto, né? Que a África evolua também, que a América Latina como um todo evolua também. Essa nunca foi a postura dos Estados Unidos e, em certa medida, também dos países da Europa, né? Então, essa é uma distinção importante, né? E aí já adianto também aqui rapidamente uma distinção para com o Bolsonaro. A postura do Bolsonaro nos últimos 4 anos é a cara da direita brasileira e do Paulo Guedes, né? Que é isso, ó, não, a gente não quer saber de Estado mínimo, enquanto que os Estados Unidos riem disso, né? A Europa ri mais ainda disso, né? E aí fica o quê? Fica uma subserviência coadjuvante, medíocre, que foi isso que o Bolsonaro fez nos últimos 4 anos aqui. Né? Enfim, teoria da conspiração para todo lado, o Brasil, né, tem que ser um pária mesmo, isso foi dito, né, pelo ministro das Relações Exteriores, tal de Ernesto Araújo, que era um retardado. Né? E aí, para piorar, em relação a Cuba especificamente, Bolsonaro foi para a ONU, existe o tal do embargo de Cuba, né, que dura desde 1962, ou seja, são 61 anos de embargo, e historicamente na ONU, nas votações da ONU, os únicos países que votam a favor do embargo são os Estados Unidos e Israel. O bosta do Bolsonaro foi lá e fez a lambança de ser o terceiro a votar
por esse embargo criminoso e, enfim, né, empobrecedor em todos os níveis, tá? Coisa que Inglaterra vota contra, né? Pensa aí, Canadá vota contra, Austrália vota contra, parceiros comerciais dos Estados Unidos votam contra o embargo, e o submisso do Bolsonaro, neoliberalzinho, conservador de quinta categoria da direita brasileira, foi até a ONU para votar a favor do embargo, né, de um gigante lá, bélico, contra uma ilha minúscula lá, que é esse tipo de mediocridade que a gente tem na direita brasileira, tá? Que isso aí é o neomazombismo da direita, que eu tenho falado aqui várias vezes para vocês nos vídeos do canal, tá? Que eu ainda não, eu quero escrever um dia sobre isso. Se eu conseguir me livrar dessa gentalha nojenta que está enchendo meu saco aqui, de repente eu consigo, né, escrever sobre isso, tá? Enfim, então tá aí traçada, tá, essa diferença entre a política externa do Lula, que eu estou chamando aqui de um protagonismo solidário, né, para posição submissa e coadjuvante, medíocre do Bolsonaro e da direita brasileira, Paulo Guedes, enfim, nos últimos 4 anos, tá? E aí o Lula então cita o Pacto Global Digital e tal, citou estudos sobre a inteligência artificial que estão sendo feitos também na ONU, e falou da emergência climática, a transição justa que vai trazer mais oportunidades. E aí também tem uma diferença interessante aqui, quando ele fala da questão do meio ambiente, ele fala da poluição, da questão do ar, do meio ambiente, da floresta amazônica, mas ele cita também a questão do emprego. E essa é uma diferença fundamental do discurso da esquerda para um imbecil como o Bolsonaro, para um imbecil como o Paulo Guedes, que estão cagando para isso, né? Tanto é que o desemprego voltou no Brasil graças a esses retardados, né? Enfim, pessoal, e aí continuando, ele cita a Amazônia e fala da industrialização sustentável, né? Que não é esse desmatamento desenfreado que aconteceu com o Bolsonaro, né? E fala também da dívida que os países ricos têm com o meio ambiente, porque já destruíram tudo lá e agora querem ficar monitorando a gente aqui, né? Entende? Então, assim, o Lula foi, né, bateu de novo nessa tecla importante aí, né, que se os países ricos querem, né, enfim, construir uma lógica aí de proteção do meio ambiente, de apoio e tal, eles que assumam que eles já fizeram muita cagada nesse nível e agora tem que baixar a bola, né? Essa é a história. Que mais? Ele fala sobre as parcerias Sul-Sul, né, que são as cooperações científicas e tecnológicas entre países em desenvolvimento na política externa do Brasil, tá? E esse é o protagonismo solidário do Lula, que é o nacional cosmopolitismo do Lula na área política, né? Na política de Estado, diferente do complexo de Poodle, né, do Bolsonaro. Tá aqui, né, mais uma vez, cito aqui o Nelson Rodrigues, tá? Nesse livro aqui que eu vou começar a ler em breve, Brasil em Campo. E ó, o Lula, na sua política externa agora, é isso aqui, ó, é o Brasil em Campo, tá? O Brasil com Bolsonaro estava sentado no banco de reservas da política externa mundial, tá? E amargando ali, né, enfim, uma posição patética, submissa e medíocre, né? A gente agora está voltando para o jogo, né? E ao mesmo tempo de uma forma protagonista, de uma forma digna, né? Que é se posicionar em relação aos excessos, né, do poder econômico do mundo e ao mesmo tempo ter uma posição solidária com quem está ali, né? Enfim, em desenvolvimento, saindo de ditaduras ou saindo de crises, de guerras, como são os países africanos, tá? Então a posição é absurdamente diferente. Qualquer comparação entre o Lula e o Bolsonaro, assim, é roubo, né? Por isso que chamam o Lula de ladrão, porque não tem, é roubo mesmo, né? Então, pessoal, e aí que mais? Ele fala de vários projetos e programas regionais, tá? Citando a CELAC, o BRICS, né? Que também está aí nesse jogo, né, nesse protagonismo aí bacana que tá nessa nova ordem mundial, né, para repetir de novo a música do Caetano aqui, né, alguma coisa está fora da ordem. Quem está fora da ordem? A África, a América Latina, né, e o BRICS está sendo aí uma forma de começar a tentar deslocar esse jogo, né, para que a coisa fique mais ampla e que todo mundo participe, né. A comunidade de países de língua portuguesa, que é a CPLP, que o Lula cita, ele acabou de ir lá, né? Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre uma entrevista do Mia Couto, deixo aqui também a dica, né? Tá aqui o Mia Couto, Na Berma de Nenhuma Estrada, um grande livro de contos do Mia Couto. E a gente, na verdade, com o Bolsonaro, em termos de política externa, estávamos na berma de nenhuma estrada, né? Agora a gente está realmente traçando caminhos aí de diálogo,
né? Por quê? Porque a gente se livrou da direita brasileira no executivo, né? E aí tem diálogo. Com a direita não tem diálogo, né? Com a direita tem sabotagem, chantagem, né? Com a esquerda tem diálogo, tá? Enfim, e aí que mais, pessoal? E ele fala da cooperação com Angola, Moçambique, né? O Lula, né? Que eu digo no discurso lá, tá? E aí ele diz o seguinte, ó, a colaboração com Angola e Moçambique e vários outros países da África demonstra que o compartilhamento de conhecimentos, políticas e tecnologias brasileiras pode ajudá-los aos países africanos, né, a dar um salto na produtividade agrícola e na produção de medicamentos, né, enfim, parcerias, né? E é isso que a gente espera de um presidente, não aquela posição submissa e patética do Bolsonaro nos últimos 4 anos, tá? O Lula falou também da presidência do G20, que ele está indo agora lá para Nova York para assumir a presidência do G20, como eu falei, e ele vai aproveitar isso para propor um grupo de trabalho em ciência, tecnologia e inovação para alavancar os interesses dos países em desenvolvimento. Tá? Mais uma vez, o protagonismo solidário. Você vê que na fala dele está o tempo todo isso, né? Ó, a gente tem que botar a galera para participar aqui, os países mais pobres, tem que combater a fome, tem que botar essa galera no jogo, né? E o que está acontecendo na África agora lá, né, que enfim, vários golpes ali no norte da África para expulsar a presença francesa de lá, que tem sido problemática, assim como outros, né, os ingleses também, enfim, a maioria ali não ajuda, né? Eles ficam ali roubando o dinheiro dos africanos e quem é que está preenchendo esse espaço agora ali? A Rússia, a China, né? E a gente tem que ir para ali também, para poder tentar preencher isso de uma forma mais ampla, né, sem violência, sem nenhum tipo de imposição, mas dialogando com eles para que os dois ganhem, né? Porque é assim que se faz um trabalho de protagonismo solidário, né? Quem é mais forte e destrói quem é mais fraco, essa é a verdadeira pequenez, né? E a gente não pode ser pequeno a esse nível, tá? Enfim, aí continuando, pessoal, ele cita os biocombustíveis, biotecnologia e finaliza dizendo: precisamos voltar a agir juntos, né? Porque juntos seremos fortes como nós já fomos no passado. Ele está se referindo à galera ali do G77, tá? Mais a China, né? Que a China também está envolvida aí, tá bom? E aí deixo para vocês aqui também um link de uma matéria da BBC que fala sobre essa visita do Lula lá, tá? Em Cuba, né? E a matéria da BBC cita, por exemplo, a dívida do Porto de Mariel com o BNDES como uma das prioridades da visita do Lula a Cuba, né? Ao país cubano. E ela fala da crise de Cuba e cita os motivos. Quais são os motivos que a matéria cita? O primeiro deles é o embargo, né? O Obama deu uma certa flexibilizada, o Trump, extremista de direita, extrema direita, né? Voltou e o embargo piorou com o Trump. Ele já inclusive deu uma entrevista dizendo que se fosse ele, ia roubar o petróleo da Venezuela, quer dizer, um bandido, né? E aí, enfim, inclusive em relação a isso, já deixo também para vocês 2 dicas importantes aqui, tá? Mais uma vez o livro do Noam Chomsky aqui, que fala sobre os crimes de Estado dos Estados Unidos, o 11 de setembro aqui, tá? O Noam Chomsky é um pensador dos Estados Unidos, e o discurso do Che Guevara na ONU, tá na década de 60, tá aqui esse livro Soberania e Autodeterminação, que é um grande discurso, e ele conta coisas estarrecedoras aqui sobre a forma como os Estados Unidos provocavam ali os cubanos dentro da ilha de Cuba através da prisão de Guantánamo, né? Enfim, com coisas assim abomináveis, né? Essa é a direita funciona assim, né? Então, esse discurso do Che Guevara é muito importante para poder aprender essas coisas, tá? Enfim, que mais, pessoal? Vamos ver aqui se dá tempo de falar tudo, acho que vai dar. E aí, então, a matéria da BBC fala sobre o embargo econômico que piorou com o Trump, né? E que continua ruim até hoje, porque parece que o Biden não modificou muito isso. O Biden parece ser uma pessoa menos afeita ao diálogo ali do que o Obama, né? A pandemia que derrubou o turismo na ilha, né? Derrubou pela metade, tá? Um país com embargo, né? Como é que ele vai ganhar dinheiro, né? O turismo é uma saída para isso, né? Enfim, e aí o turismo caiu muito por conta da pandemia. E a guerra da Ucrânia também encareceu as importações cubanas, né? Então isso ficou mais problemático ali também para o país que está em crise por conta disso. E aí eu tenho esse G77, né, para finalizar. Ele é um grupo que foi fundado em 1964, com 77 países na América Latina, África, Oriente Médio, Sul da Ásia, tá?
e ali o norte da Oceania também, certo? E hoje tem a China, e na verdade hoje tem 134 membros, não são só mais 77, tá? E aí é um projeto de relações internacionais de liderar países em desenvolvimento, tá? E mais alguns dados aqui, tá? Para comparar o Brasil de agora com o Bolsonaro e com o Temer também. O Brasil estava sem embaixador em Cuba há 7 anos, né? Desde que o Temer assumiu. E agora a gente volta a ter um embaixador ali porque a direita não dialoga, eles são isso mesmo, são autoritários, né? São medíocres. E aí acontece isso, né? A gente tira o embaixador de lá, ou no caso dos Estados Unidos faz embargo econômico com quem é fraco, com quem é forte, tu fica ali negociando, né? E se a gente comparar o sistema da Arábia Saudita com Cuba, né? Não tem nem comparação. A Arábia Saudita não tem direitos humanos, não tem nada, né? Cuba é um dos países com a educação e saúde melhores do mundo, né? Com todo o embargo, mas, né, o importante para essa gente é força bélica, não é diálogo, não é solidariedade, né? É esse lixo que a gente já conhece há muito tempo, tá? Então, pessoal, com o qual eu não me identifico zero, assim, né? Minha identificação é zero com isso, tá? Em relação ao comércio, tá, de Cuba, o Brasil, em 2011, as trocas comerciais, o Brasil é o terceiro maior parceiro econômico de Cuba, e a gente tinha um superávit de 650 milhões de dólares em 2011. Em 2021, com Bolsonaro, caiu para 180 milhões de dólares, menos de um terço, tá? E aí, enfim, já falei aqui dessa questão, né, do voto lá do Bolsonaro contra né, a favor do embargo, né, que mostra o quanto ele é medíocre, né? E a matéria cita as reclamações do Bolsonaro na campanha de 2022 de que o dinheiro mandado para Cuba e Venezuela via BNDES poderia ser investido aqui dentro, né? Tem dois problemas, aí eu já falei disso em outros vídeos do canal aqui, mas tem essa tese patética do Bolsonaro, como tudo que eles falam, né? Tem dois problemas. Primeiro, o BNDES tem um seguro que cobre qualquer tipo de não pagamento ali, certo? Então isso não gerou problemas de dívida, nenhum tipo de problema maior para o Brasil, até porque são contratos pequenos também, em comparação com países maiores, né? Além disso, ser um moralismozinho imbecil de bolsomínio, que não estuda, porque a maior dívida do mundo é dos Estados Unidos, então quer dizer, né? Mas eles gostam de atacar a dívida de Cuba, da Venezuela, porque não estudam, né? Enfim, e para além disso, né, para além desse dinheiro que foi emprestado, esse dinheiro não era nem para o país, ele era para empresas, né? E aí o país não pagou, ele tem a dívida, mas o seguro cobre. Para além disso, quem é o Bolsonaro para falar em investimento no exterior? O Bolsonaro bateu o recorde histórico do Brasil de pior investimento público da história, né? Com o Paulo Guedes, com esse Tarcísio que está lá em São Paulo fazendo cagada lá também. Então, quer dizer, né, é um imbecil, o Bolsonaro é um imbecil, né? E, enfim, e defender o teto de gastos, que o teto de gastos é isso, não pode investir em educação, saúde, blá, blá, blá. O cara quer ficar falando que não pode emprestar dinheiro para Cuba, para Venezuela, para investir aqui dentro, e defende um projeto que é para não investir. Quer dizer, é um retardado, né? Porque provavelmente ele nem sabe dessa contradição aí, né? Ele nem parou para pensar nisso, tá? Enfim, pessoal, então é isso, tá? Teria mais coisa para falar aqui, mas o vídeo está acabando. Então eu acho que para finalizar, tá? Depois eu vou fazer mais um vídeo aqui falando sobre, né, outras questões ligadas a Cuba aqui. Mas o fato é o seguinte, tá? Para finalizar, eu deixo mais uma vez aqui essa mensagem, tá? Parabéns ao Lula pelo discurso dele aí em Cuba, fantástico. Por uma outra globalização, tá? Por uma globalização que não seja excludente, que não seja ou autoritária ao extremo, como é a política externa dos Estados Unidos, invariavelmente, vídeo embargo, né? Embargo criminoso que só os Estados Unidos e Israel defendem, né? E Israel defende porque também é submissinho ali aos Estados Unidos, né? E, enfim, então uma globalização que não seja excludente, autoritária e que também não seja vista por uma via submissa, né, e medíocre, como é o olhar da direita brasileira, que fica olhando para os Estados Unidos como um capachinho que fica esperando as ordens, né? E ao mesmo tempo acaba reproduzindo essa lambança que foi esses 4 anos aí, né, do governo Bolsonaro na política externa. Então, mais protagonismo solidário, parabéns Lula, e é bacana isso e temos que apoiar isso aí, tá? E continuar acompanhando aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal aí, grande abraço, tamo junto, fui.